Oi pessoal, sou o Matheus, membro do PET. Hoje eu vou estar aqui fazendo exercício de estática para vocês, começando com de treliça, né? Um exercício bem básico de treliça, só para vocês entenderem bem como funciona uma treliça. Primeiro vamos, né, adotar os pontos, chamar esse aqui de A, esse aqui de B, onde estão os apoios, esse de C, esse de D e esse de E. Sempre bom nomear as coisas para você não se perder depois. A primeira coisa que você quer fazer numa treliça, né, começando com a parte das contas, é determinar os apoios, as reações de apoios, né, para a gente saber as intensidades delas, para depois a gente calcular os esforços internos, que é o que está pedindo no exercício. Então aqui em A, como esse apoio é fixo em X e em Y, a gente vai desenhar as reações de apoio em A, que vai ter a reação horizontal e a vertical, enquanto em B, que ele é livre em X, é fixo somente em Y, ele vai ter só a reação vertical. Então a gente tem aqui nosso VB. Logo de cara, a gente pode ver que só tem o HA de força na horizontal, então a gente já pode determinar que o somatório de forças em X é zero, que o HA é zero, porque o somatório de forças em X é zero e só tem o HA em X, então HA é zero. Depois a gente calcula a somatória de forças em Y, né? Para depois a gente ver se a gente vai precisar calcular o momento. Provavelmente que sim. Então a somatória de forças em Y é zero, porque isso está em estática, né? Isso aqui é em estático, não está em movimento, está tudo parado, está em equilíbrio. Então já é bom a gente definir as nossas orientações. Não sei como o professor de vocês trabalha com isso, mas quando eu fiz essa matéria, a gente determinava uma orientação padrão para todos os exercícios. Se você adotar uma orientação para cada exercício, você pode sim trabalhar com resultados positivos e não ficar trabalhando com negativo, mas você pode se confundir depois. Então, eu sempre usei esse no meu curso inteiro de estática, sempre no sentido anti-horário do momento positivo, no eixo Y para cima positivo e no eixo X para a direita positivo. Então, voltando aqui na somatória de forças em Y, então a gente tem VA positivo, né, está para cima, mais BB, menos 4P, que está para baixo, menos 8P, igual a zero. Aqui também fica claro, passando o negativo para o outro lado, a gente vai ter que VA mais VB é igual a menos 4 com menos 8, menos 12. Passando para o outro lado positivo, 12P. Vamos isolar uma incógnita aqui, né? Pelo jeito a gente vai ter que fazer de momento, como saiu o resultado dos dois aqui. Vou isolar o VA. VA igual a 12P menos VB. Agora a gente vai fazer o de momento. A gente pode escolher tanto A como em B, porque quando a gente tem uma força que está apontada para o eixo de rotação, ela é desconsiderada. Então, no momento, a gente vai ter uma incógnita só. Enquanto na somatória de forças em Y a gente tinha duas, que era o VA e o VB, o HA a gente já descobriu que é zero, então não considera. Então, por questão de ordem, né, da esquerda para a direita, eu vou fazer em A. Somatório de momento em A é igual a zero. Então, o VA não conta, né, porque ele está no eixo, que está na direção do eixo de rotação. Então, a gente parte para o próximo. Eu sempre gosto de fazer dos que estão mais próximos do eixo, então vamos aqui pelo 8P. Como essa força está na vertical, a gente considera, no momento, né, a projeção dela no sentido contrário. Se essa força está na vertical, a gente vai considerar como se ela estivesse no eixo horizontal aqui do ponto de rotação. Então, é como se essa força estivesse sendo aplicada aqui, por um momento, é claro. Isso eu falo para você achar a distância. Isso é que muita gente confunde para o momento, né? Por ela estar elevada, seguindo esse parâmetro, as pessoas acham que vai ser diferente a distância, mas não. Uma coisa ia ser se tivesse uma força, por exemplo, aqui. Qual distância que você usaria nesse momento? Essa daqui ou a altura? A altura, porque igual eu falei, como essa força está na vertical, a gente considera a projeção dela no eixo horizontal de rotação. Como essa força aqui está na horizontal, a gente vai considerar o contrário, como se ela estivesse no eixo vertical do ponto de rotação. Então a gente consideraria essa altura aqui A sobre 2. Então, começando pelo 8P, sempre assim, a intensidade vezes a distância. 8P vezes
a distância, né, em relação ao eixo, metade de A. Então vai ser A sobre 2. Ah, lembrando, ele está contrário ao momento de rotação. Lembra que a gente considerou que o anti-horário é positivo? Só pensar, está o eixo aqui e o 8P querendo girar nesse sentido. Só você pensar no balanço. Aqui é fixo, ele está influenciando ao contrário, no sentido que a gente adotou positivo. Então ele vai ser negativo. Menos 8P vezes A sobre 2. Próximo. De novo, menos 4P vezes a distância. A gente vai ter A mais meio A. Então, 1,5A. Forma de fração, 3 sobre 2A. Por último, o VB, né? Que ele está influenciando dessa vez positivamente. Aqui está o braço, ele está querendo girar no sentido anti-horário. Então, a gente vai ter mais VB vezes a distância, que vai ser 2A. Isso tudo é igual a zero. Aqui a gente pode fazer alguns cortes, né? Como são múltiplos de 2. 8 com 2 sobra 4. 4 com 2 sobra 2. Isso dá para a gente fazer isso. Fazendo essa conta de cabeça aqui já, né? Menos 4PA menos 2P vezes 3 menos 6PA. Menos 4PA menos 6PA, a gente vai ter menos 10PA mais VB vezes 2A igual a zero. Passando todo mundo para a direita, isolando o VB, né? A gente vai ter que VB é igual. O 10 está negativo, ele passa positivo. 10PA dividido por 2A, né? O 2A estava multiplicando o VB, ele passa dividindo. 2A. Os 2A cortam. 10 dividido por 2, 5. Então, a gente vai ter que o VB é 5P. Substituindo na equação que a gente tinha ali em cima, a gente tem que VA é igual a 12P menos o nosso VB, que é 5P, igual a 7P. Portanto, o nosso VA é 7P e o VB é igual a 5P. Então, a gente tem o básico aqui para a gente começar a calcular os esforços internos. Antes de continuar, só queria mostrar para vocês o quão fácil é você verificar se o que você está fazendo está certo antes de você dar continuidade, principalmente com essas reações de apoio. Aqui é um F2, um programa de 2 MB, tipo, é muito leve e é muito rápido de você fazer as coisas. A gente tem o curso do PET que ensina como mexer, então se você quiser ver mais a fundo, é só assistir lá. Aqui, por exemplo, você vai criar as barras, né? A gente tem 3 triângulos, né, que a base é o dobro da altura, então aqui já está certo. Agora a gente vai colocar os apoios, seleciona o nó, clicou aqui na parte de apoios. O primeiro é fixo em x e em y, aplicou. O segundo é livre em x, aplicou. Agora a gente coloca as forças, né? Seleciona o primeiro nó, vou chamar de 8. Intensidade, menos 8, que está para baixo, aplicou. Seleciona o nó, cria um novo, 4. Intensidade menos 4 que está para baixo. Aplicou. Agora, para você ter os resultados, você precisa colocar algum parâmetro de material, né? Então, aqui a gente vai colocar qualquer um. Colocar genérico isotrópico. AA, dá nada não. Aplica em tudo. Aqui é para dimensionar o tamanho das barras. Mas a gente coloca qualquer um, que a gente só quer a reação mesmo. Aqui a gente coloca, sei lá, 200 milímetros por 200. E aqui ele precisa ter um momento de inércia para ele dar os apoios. Aqui ele gerou um automático, seleciona tudo. Aqui você obtém os apoios. Você tem que salvar antes de mostrar, né? Aqui não está mostrando. Você aperta em display, reação e valores. Aqui, 7 kN, 5 kN. Igual que a gente obteve aqui. 7 e 5, certo? Então, dando continuidade aqui, a gente vai calcular os esforços internos pelo método de nós. Então, vamos aqui colocar de novo o nome dos nós. Como a força está sendo aplicada na treliça, ela está sendo distribuída entre as barras, certo? Então, aqui a gente vai ter uma força reagindo, aqui também, e ao longo de toda a treliça. Então, são essas forças que a gente vai calcular. Para você saber qual nó você vai começar, você tem que analisar quantas incógnitas tem nele. Na análise de cada nó, a gente vai usar a somatória em x e em y. Então, a gente vai ter duas equações. Então, para duas equações, a gente só pode ter no máximo duas incógnitas. Aqui no A, por exemplo, a gente tem a força AC e a força AD.
É claro que a gente também tem o VA, que é a relação vertical em A, mas a gente já tem esse valor. Então, a gente só tem duas incógnitas aqui. Então, o ponto A, o nó A, é um bom nó para a gente começar. Aqui no C, a gente já tem 4, muito ruim. Aqui a gente tem 2 também, o VB a gente já sabe, então aqui seria bom também. Em E, a gente tem 3, em D, a gente tem 3. Então, igual eu falei anteriormente, por ordem, eu vou começar pelo A, né, da esquerda para a direita. Então, a gente vem e faz separado. Desenhar o ponto A aqui de novo. Vou desenhar o VA que a gente já tinha, só que agora, para ficar mais claro a direção das forças, a gente vai adotar um padrão que a gente sempre vai desenhar as forças saindo do nó. Então, a gente vai pegar aqui e vai colocar o VA. Qual outra força que a gente tem no nó A? A gente tem a força AC e a força AD. Só que, como eu comentei, a gente vai trabalhar com somatórios de forças em X e somatório de forças em Y. Então, a gente não pode ter uma força na diagonal. Então, a gente tem que decompor essa força. Então, vou apagar essa daqui e vamos desenhar ela aqui no canto para a gente entender como é que ela está se comportando. Nesse exercício, o autor foi bem gente boa, né? Ele colocou todos os ângulos de 45. Então, fica muito fácil para a gente determinar como que essa força é decomposta. Aqui está um pouco fora de escala, mas se vocês lembrarem das semelhanças trigonométricas e geométricas, né? A gente sabe que esse ângulo aqui é de 45. Se esse aqui é 45, aqui tem um ângulo reto, aqui é 45 também. Então, esse lado é igual a esse. Então, essas duas forças são iguais. E quais são as intensidades delas? Então, a gente vai usar seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, a gente tem que seno de 45 é igual ao cateto oposto, que vai ser FADY, e aqui FADX. Cateto oposto aqui, né, a projeção, vai ser cateto oposto FADX dividido por FAD. Então, seno de 45 é quanto? Raiz de 2 sobre 2, né? Então, a gente vai isolar o FADX, né? Porque o FAD está na diagonal, a gente vai trabalhar somente com as forças em X e em Y. Então, a gente quer saber quanto que é o FAD. X não, gente, perdão. Aqui era o Y, né? FADY, né? O cateto oposto aqui, é esse aqui. É igual a raiz de 2 sobre 2 FAD. Pela propriedade trigonométrica aqui, a gente sabe que o FADX também vai ser isso. Então, na verdade, a gente tem uma outra força aqui. Ela está saindo aqui, mas eu vou colocar aqui para o lado para a gente conseguir escrever. E aqui também. FADX. Desculpa o garrancho aí, gente. Estou fazendo pelo mouse mesmo, tá bem difícil. Primeira vez aí, mas tudo para ajudar vocês. Eu ia começar pelo somatório de força em X, mas vou começar pelo somatório de força em Y. Então vamos lá. Quem está em Y? O FADY e o VA. Então vamos lá. VA mais FADY é igual a zero. Mas quem que é FADY? É isso aqui. Então a gente coloca aqui. Então VA mais raiz de 2 sobre 2 FAD é igual a zero. Então, né, vamos isolar o FAD, porque é ele que a gente quer, o VA a gente tem. Então, FAD igual. Passa o VA para o outro lado, o VA aqui é positivo, vai ficar negativo. Quanto que é o VA? 7P. Então, menos 7P dividido por raiz de 2 sobre 2. Quando a gente divide por uma fração, é a mesma coisa que a gente multiplicar pelo inverso. Então, a gente multiplica por 2 dividido por raiz de 2. Quando tem raiz embaixo, a gente simplifica, né? Multiplicando pela mesma raiz em cima e embaixo. Né? Que dividindo vai dar 1, então multiplicar por 1 dá na mesma. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. O quadrado com a raiz corta e vai ficar 2. Só que a gente tem o 2 aqui em cima, então a gente já cancela. Então vai sobrar o quê? FAD é igual a menos 7P raiz de 2. Então a gente tem aqui o nosso primeiro esforço interno, que é essa força que está aqui. Então já vamos anotar aqui. Aqui a gente viu que essa força deu negativa, né? O que significa que essa força é negativa? É que ela está comprimindo essa barra. Então a gente vai ter uma força aqui e uma força aqui.
Vocês vão estar comprimindo essa barra. Tem gente que coloca aqui FAD, FAD, mas eu costumei a colocar o valor na barra. Menos 7P raiz de 2. Credo, raiz de 2, certo? Vale lembrar, né, não sei se ficou claro, que o FAD é igual ao FDA, né, porque é uma reação de forças dentro da barra aqui. Então vamos para o próximo. A gente fez aqui, isso aqui é só do nó A. A gente tem aqui o somatório de forças em Y e agora a gente vai fazer o somatório de forças em X. Separar aqui. Somatório de forças em X é igual a zero. Então, quem que a gente tem em X? O FAC e o FADX. Então, a gente vai colocar, os dois estão positivos, né, para a direita, igual a gente adotou aqui na nossa convenção. Então, vamos lá. FAC mais quem? FADX. FADX é quem? Raiz de 2 sobre 2 FAD. FAD é quem? Menos 7P raiz de 2. Aqui eu vou fazer mais rápido, né? Porque vocês já pegaram a ideia. Então vocês já conseguem fazer mais rápido. Isso aqui é só uma matemática. Então, a gente vai ter que FAC é igual. Passando tudo isso aqui para o outro lado. Se vai passar tudo para esse lado, ele vai mudar o sinal. Então a gente já cancela esse menos aqui. Então como vai ficar? Raiz de 2 vezes 7p raiz de 2. Então vai ficar 7p raiz de 2 ao quadrado. Vou colocar aqui para ficar mais claro. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. O quadrado cancela com a raiz. Então aqui vai ficar só 2. Vezes 2 dividido por 2. Então aqui a gente cancela. E vai sobrar que o FAC é 7p. Então aqui a gente tem o nosso segundo esforço interno. O FAC é mais 7p. Então qual o nó que a gente vai pegar agora? Nodo não, né? Nodo não é F2. Qual o nó que a gente vai pegar? O B. Vou copiar isso aqui e jogar para outra página. Então vamos lá. Pega de novo o nó B. Vou desenhar ele aqui. Ele vai ter a força em VB, que a gente já viu, né? E aqui aquele mesmo esquema. Vai ter o FBC. Vou fazer em outra cor aqui. Vai ter o FBC, que é a força de B a C. E aqui na diagonal, a gente vai ter a força FBE. FBE. Só que igual a gente viu no anterior, a gente não vai poder ter essa força na diagonal, a gente vai ter que decompor ela. Então é a mesma coisa. A gente vai colocar aqui, essa força também está saindo do nó, mas vou colocar aqui um pouquinho mais para a esquerda para ficar mais visível. FBEY, o FBEX. Aqui, gente, é o mesmo ângulo. Então, a gente sabe que o FBX ele vai ser igual a raiz de 2 sobre 2 de FBE. Mas se fosse outro ângulo, a gente ia ter que fazer aquele mesmo esquema. Seno de alfa é igual a FBY dividido por FBE. A gente sabe que esse ângulo aqui é 45 e é exatamente o mesmo do anterior. Então não tem porque a gente calcular tudo de novo. Vamos fazer direto, vamos ser espertos, né? Ganhar tempo, fazer prova. Nem tão esperto, né? Porque a gente viu aqui que a gente tem duas incógnitas aqui, então é muito mais fácil a gente começar por essa daqui, né? Então vamos aqui começar pela somatória de forças em Y. Então a gente tem VB mais, quanto que é o FBY? Raiz de 2 sobre 2 FB igual a zero. O FB não vai ser igual ao outro porque o VB é diferente de VA. Senão a gente já podia jogar aqui que vai ser menos 7B, que ia ser menos 7B raiz de 2. Mas não, diferente. Então, isolando já o FB, o tempo vai passando e a letra vai ficando cada vez mais feia, que vai cansando. Igual a menos VB, quanto que é o VB? 5P. Menos 5P dividido raiz de 2 sobre 2. Mesmo esquema. Dividindo fração, multiplica pelo inverso. A gente já viu que vai dar 2 dividido por raiz de 2, simplificando, né? Quanto que dá mesmo? Raiz de 2. Então aí, né? Então a gente tem um aprendizado, né? Que 2 dividido por raiz de 2, simplificando, né? Que corta, fica só o raiz de 2. Então a gente já tem aqui o FB. Já vamos por aqui, né? Menos 5P raiz de 2. De novo, está negativo é porque essa barra está comprimindo.
Tem uma força aqui, FBE, e essa força aqui, FEB, que elas são iguais, né? Estão na mesma barra. E aqui, agora a somatória de forças em X igual a 0. Então, quem a gente tem em X? FBC, que é o que a gente quer descobrir, mais... os dois estão para a esquerda agora, então os dois são negativos. Menos. Quanto que é o FBX? Raiz de 2 sobre 2 de FB igual a 0. Então, vamos isolar aqui já o FBC, passa para o outro lado, ele fica positivo. FBC é igual a menos raiz de 2 sobre 2 vezes menos, então aqui vai ficar mais 5p raiz de 2. Esses dois aqui é igual a 2, né? Porque a raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado com a raiz cancela, fica só o 2. Então a gente tem que aqui vai ficar 2. Só que, né? 2 sobre 2, 1. Então a gente tem que vai ficar 5p apenas. Então a gente já vai colocar aqui, né? Como de costume, 5p positivo. E aqui, né? Bem trabalhoso, bastante cálculo. A gente tem mais o ponto E, ponto D e ponto C. Então, de novo, vamos para a próxima página. Continuando aqui, agora a gente já pode pegar o nó C. Por quê? Porque agora a gente só tem duas incógnitas. A gente já tem esses dois valores. A gente podia muito bem também pegar o ponto D, tem essa incógnita e essa, ou aqui, aqui e aqui. Mas eu vou pegar o C porque vocês vão ver por quê. É só um passo meio diferente no meio por uma relação trigonométrica. Então vamos lá, desenhar o C. Então quem que a gente tem no C? O FCB e o FCA. FCA, FCB. Aqui a gente tem quem? FC e aqui o FCD. Igual no passo anterior, o FCE e o FCD estão na diagonal, então a gente vai ter que decompor eles, porque a gente só trabalha com forças em X e em Y. Aqui os dois ângulos são iguais, né? Só lembrando, 45 graus e 45 graus. Então a decomposição vai ser bem parecida. Para o FCE, a gente vai ter quem? O FCEX e o FCEY. Como aqui é 45 graus, essa força tem a mesma intensidade que essa, como aqui. Então, as duas forças decompostas em y e em x vão ser igual a raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, vezes a força na diagonal, que é a hipotenusa. Então, aqui a gente vai ter o quê? Que FCEY é igual a FCEX, que por sua vez é igual a raiz de 2 dividido por 2 de FCE. E, consequentemente, do outro lado, isso aqui só está espelhado. Então é a mesma coisa. FCD, também é 45, né? FCDY é igual a FCDX, que é igual a raiz de 2 sobre 2 de FCD. Então aqui a gente já pode dar continuidade para a somatória de forças. Aqui, né, começando igual todos os exercícios pela somatória de forças em Y. Quem que a gente vai ter em Y? A gente vai ter só duas forças, o FCY e o FCDY. Então a gente tem que FCDY mais FCEY é igual a 0. Ué, mas a gente não tem nenhum dos dois valores? Como que a gente vai descobrir isso? A gente vai fazer por duas equações. Lembra, duas equações a gente pode ter duas incógnitas. Então, vou só isolar um dos dois. FCDY vai ser igual a menos FCEY. Isso aqui vai ser a nossa primeira equação. Continuando, outra cor, somatório de forças em X, a gente vai ter aqui, quem que a gente tem em X? Começando pela esquerda, menos, né, está contra a nossa orientação, menos FCA. Quanto que é o FCA? 7P. Menos 7P. Para a esquerda a gente também tem um FCD, então menos FCD
x, lembrando que é a força decomposta. Agora da direita, mais, quem a gente tem? FCB, que é 5, P, né? Mais FCEX. Tudo isso é igual a zero. Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai ter que menos 2P é igual, passando esse aqui para o outro lado, a gente vai ter mais FCDX, esse aqui para o outro lado, menos FCEX. Bastante atentos aos sinais, hein, galera? Não vai perder ponto por causa disso. Isso aqui é a nossa equação 2. Então, 1 em 2, a gente vai ter que menos 2P é igual. Isso aqui eu esqueci de comentar, né? Essa aqui é a nossa equação 1, mas não, a gente não está trabalhando com y, a gente está trabalhando com x aqui. Só que o FCY é igual ao FCX e o FCDY é igual ao FCDX. Então, a gente pode considerar que isso aqui é x, porque eles são iguais. Então, aqui o FCDX, a gente já vai colocar um menos FCEX menos FCEX. Então, o FCX é igual a 1P. E se o FCX é 1P, o FCDX vai ser menos 1P. Então, FCDX é igual a menos 1P. Só que a gente não quer o FCDX e nem o FCX. A gente quer quem? O FCD e o FCE. Então, vou trazer aqui para cá. A gente vai terminar aqui embaixo. Assim como nessa forma, o FCE vai ser igual ao FCX dividido por isso aqui. A gente já viu um monte de vezes hoje que o inverso disso daqui é raiz de 2. Então, vai ficar FCX raiz de 2, que é igual a 1P raiz de 2, ou melhor, raiz de 2P. A mesma coisa para o de baixo, FCD é igual a FCDX, vezes, vou fazer de novo, né? Se alguém tiver com dúvida, 2 dividido por raiz de 2. Simplificando, raiz de 2, raiz de 2. Isso aqui é 2, então corta, fica só o raiz de 2 em cima. Então, FCDX, que é menos 1P, vai ficar menos 1P raiz de 2. Ou melhor, menos raiz de 2P. Agora sim. FCE raiz de 2P. Vamos substituir aqui em cima. FCE é igual a raiz de 2P. E FCD é igual a menos raiz de 2P. Vamos só colocar aqui dentro. Para a gente calcular o último esforço interno dessa treliça trabalhosa, a gente vai poder escolher tanto o nó D quanto o nó E. Eu vou escolher o nó D, né? Igual eu fiz o resto do exercício, começando pela esquerda. Então, vamos desenhar o nó D. Quem que está no nó D? A força de 8P, que já é do exercício. Quem mais? O FDA. Quem mais? O FDC. E por último, que é o que a gente quer saber, o FDE. Aqui a gente teria que decompor, né, o FDA e o FDC, só que a gente já decompôs isso hoje, então não vou fazer isso de novo. Então vamos logo acabar esse exercício. Bom, gente, pensa bem, se a gente começar pela somatória de forças em Y, a gente não vai sair nada. A gente já tem o FDC, já tem o FDA, já tem o 8P. Então a gente só vai precisar calcular o somatório de forças em X. Começando pelo FDE, está positivo, né? É o menino que nós quer. FDE mais. Quem mais está para a direita? Positivo. FDCX menos FDAX. Tudo isso igual a zero. O 8 está na vertical, não entra. O FDCX, quanto que era mesmo? FDCX e FADY é igual a raiz de 2 sobre 2 de AD. E o FDCY
é igual a raiz de 2 sobre 2 FCD. Então, FD mais raiz de 2 sobre 2 FDC. Quanto que é o FDC? Menos 2 menos raiz de 2P. Menos raiz de 2 sobre 2 FDA. Quanto que é o FDA? Menos 7P raiz de 2. Tudo isso igual a zero. Vamos fazer essa conta aqui. FD mais. Quem que dá para a gente cortar aqui? Isso aqui vezes isso aqui é igual a 2. 2 dividido por 2, 1. Mais com menos, menos P. O que mais? Menos. Quem que dá para cortar aqui? Raiz de 2 com raiz de 2 dá 2. Mesma coisa, corta, corta. Sobra 1. Menos com menos dá mais 7P igual a zero. Então, isolando esse miserável aqui, a gente vai ter que o FDE é igual a menos P mais 7P mais 6P. Passando para o outro lado, menos 6P. E esse é o nosso último esforço interno, completando esse exercício gigantesco que eu não queria fazer na prova, que ia dar umas 3 páginas, mas é isso, gente. É bem trabalhoso, tem bastante pegadinha de orientação, então tem que ficar bastante esperto. Mas se você tiver concentração e tomar bastante atenção, assim, né, é tranquilo de fazer. Mas é isso, gente. Obrigado. Baixem o F2 no computador de vocês. Dá pra gente checar os valores aqui no F2, né? Abrindo esse diagrama aqui. Aqui os valores estão um pouco diferentes por questões do material, da barra que a gente colocou, mas a gente pode ver que são valores bem aproximados. Vou copiar isso aqui, colar aqui na nossa tela final. A gente pode comparar. Menos 5,8, menos 6. Ok. Raiz de 2 é 1,4, né? Menos 1,4p, certo? 1,3, né? Mais ou menos igual a raiz de 2. Menos 5 vezes raiz de 2, menos 7, certo? 5, 4,9, certo? Mais 7, 6,8, certo? Menos 7 vezes raiz de 2, menos 9,8, que está 9,7, então tá ok. Mas é isso então, gente. Baixem o F2 para confirmar se vocês estão fazendo certo. Já me ajudou um monte aqui para eu fazer o exercício para vocês. Imagina para vocês que estão aprendendo conteúdo ainda. Então é isso, gente. Obrigado. Até mais.